Understand. Tô com a voz assim difícil seja, vale dizer. Excelente. hoje. Minha voz Vamos tá lá. difícil. Acho que vai estar arranhando, tô achando que vem algo por aqui. Ixi, não, mas vai melhorar. Vai ser bom. Então, depois de Napoleão Bonaparte, que fez um estrago nesse processo aí da Europa, né, tentando unir a Europa, mas acabou provocando aí depois da Revolução uma, um autoritarismo de tentar expandir a França, né, unir a Europa através da França, é um trem meio louco, né? E muitas mortes, muitos problemas aconteceram, apesar de sempre ter seu ponto positivo, tem seus pontos negativos, né? Que vem fazer acordar um povo, mas também vem sofrer muita gente, faz sofrer muita gente. E muitas vidas se foram. Então, um missionário que veio, um humilde soldado, agora com a situação para consertar, para arrumar a casa, depois dos problemas. A espiritualidade já percebeu que Bonaparte fez um trabalho não como tinha sido agendado, né? Ele foi além daquilo que deveria ter feito, muito além. Ele não conseguiu nenhuma coisa nem outra, mas despertou, né? Foi um imperador que fez muitas estradas, arrumou muita casa, estruturou, deu princípios de organização, mas sempre naquele ponto, né, de autoritarismo. Então, eu dava ordem. Foi até que um dia deram uma parada nele. Quando o indivíduo vai exagerando, uma hora é parado. Ele é freado. A espiritualidade está atenta a isso. O plano é divino. Não tem... Dá a corda. Aí depois tem as consequências de ter puxado muito essa corda. Então vamos lá. Allan Kardec. O que aconteceu aqui? Quem faz essa leitura? Allan Kardec, terminando esse capítulo. Então vamos lá. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Pelos ardentes, são dirigidos ao Divino Mestre pelos genes tutelares dos povos terrestres. Apelos ardentes, perdão, gente, li errado. Apelos ardentes. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Bom, então qual que era a sagrada missão que o Napoleão Bonaparte tinha e que a espiritualidade tinha apostado nele para fazer na França e para depois surgir Allan Kardec? Porque estava aproximando os tempos da codificação.
Estava acontecendo um movimento antes disso na Europa, especificamente com a França na Revolução Francesa. E o que estava acontecendo? O que era para acontecer, de fato, por Napoleão Bonaparte depois da Revolução? O que vocês acham? Ele tinha que preparar alguma coisa, tinha que deixar a França em ordem para ficar mais fácil a manifestação da doutrina espírita. Ele tinha que pacificar a França, né, para poder receber a doutrina espírita para frutificar a doutrina. Porque aqui fala, quer ver? A ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade missionária da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Então, a hora que ele caiu, ele obrigou o plano espiritual a tomar outras providências. Foi a vinda do Kardec foi tipo um Estava uma programado? A aparentemente vinda de Kardec? não, né? Não A mesmo? princípio não. Assim, ele viria, mas não naquele momento, não daquela forma ali, ó. Porque aqui, eu falo, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. Então, ele viria, sim, mas não Mas já daquela estava forma, pronto. não com aquela pressa. Mas já tinha uma programação, estava aproximando o tempo e Aham. o trem não tinha sido resolvido ainda. Napoleão não fez a parte dele, ela É, cooperar, dar princípios, arrumar a casa, para que a casa recebesse A organização social, né? Fala no texto anterior. a organização social da França. ele Então, devia ele ter não fez deixado. nenhuma coisa nem outra, né? Então, ele não fez nem os propósitos que era da Revolução e, e nem fez algo para consolidar a França como um país organizado totalmente, né? Então, ele Uhum. nem ajudava a acabar com o autoritarismo, porque ele era um autoritário, né? Então, o país totalitário ele ainda prevalecia no poder. Ele foi tirado, né? Ele teve que ser banido do cargo, né? Tanto é que ele foi Mas para... eu também, mas eu também fiquei na dúvida, né? Quando eu li o texto, agora que vocês estão falando, ficou mais esclarecer um pouco. Se o Napoleão não tivesse se equivocado tanto, né? Se ele não tivesse deixado que o seu orgulho tivesse passado, né, dos limites, eu pensei também assim que nem a Carol, assim, a necessidade do Allan Kardec, porque eu imaginava que os povos iriam compreender esse lado moral, né? E não seria uma pessoa que seria o Allan Kardec junto, mas não da forma como foi. E a outra coisa também que eu penso é o Kardec é francês, né? E eles não, quer dizer, se a gente for fazer uma avaliação, me parece que o país que tem mais, né, seguidores do Espiritismo é o Brasil, né? É o Que Brasil. nessa época era Nem falar. insignificante, né? Não se pensava, porque pela lógica deveria ser lá na França, que é o berço, né? Que é onde estava, né, todo o trabalho ali. E aí a coisa, aí assim, como que a espiritualidade maravilhosa, né, guiada pelo Cristo, vai adequando, né, de acordo com a capacidade mesmo de percepção de cada ser, né, vai aproveitando aquilo. E aí eu imagino até, né, que a maioria daqueles que entenderam estão aqui, né, trabalhando na doutrina. Essas ações do Bonaparte, em síntese espiritual, ele, apesar de ter errado, ele deixou de ser um espírito que tivesse todas as condições que antes veio para fazer, fez mortes, realmente fez atrocidades
e não deveria. Mas ele perdeu o posto de evolução que ele estava, apesar disso, pois mais é que se comprometeu para alguma ação maior ainda na sua história. Ou seja, ele perdeu o posto espiritual com toda essa derrota que ele aconteceu na Terra, ou ele ainda é um espírito, conservou na espiritualidade como um espírito bom. Apesar de ter sido autoritário, ele regrediu. Não, ele só adquiriu alguns débitos a mais. E regredir, a gente não regride, né? Você já falou isso várias vezes, eu estou preferindo acreditar nisso. Ele contraiu alguns débitos, né? Justamente pelo ponto fraco que ele ainda tinha, né? O espírito ele não deixa de ter as condições que ele alcançou, mas ele assume novos compromissos, né? Apesar, eu fracassei, mas foi uma tentativa não feliz, né? Foi infeliz, que ele não deu conta, mas já era previsto dar conta ou não dar conta também. Então, agora morreram muitas pessoas, né? Com a atrocidade dele, com as ações dele. Então, resposta vai ter que responder, com certeza, lei de causa e efeito. Então, mesmo sendo perfeito, mais evoluído, né, vamos dizer assim, ele vai ter que responder, né, porque o espírito mais evoluído que não tem que responder pelos seus atos. Aí que tem que responder mesmo. Quanto mais você tem consciência, mais você acha no dever de ter que responder. Então, quando é que ele volta para fazer um trabalho, aí a gente tem que ver com mais critério. Onde é que ele pode ter voltado, ou se voltou, se fez alguma outra tarefa maior, mais então, eu sei que ele foi barrado, né? Ele foi freado pela espiritualidade. Ele perdeu em Waterloo a guerra, né? Napoleão. Ele foi exilado em Santa Helena. Isso foi bom para ele, foi bom para ele refletir, como no texto anterior fala, né? Que isso na espiritualidade ele reconheceu que foi muito bom o exílio dele, apesar de ter sido amargoso o momento dele. É como se você tivesse na Terra encarnado e tivesse um puxão de tapete seu. Você estava bem, tal, de repente desmorona tudo, você perde tudo. Aquilo na espiritualidade você vai avaliar como positivo. Nossa, se eu não tivesse sido barrado, eu achei que eu não teria refletido pela dor. Então, às vezes, vem algum problema maior para nós, para a gente refletir, para a gente mudar. Mesmo aqui ainda, né? A derrota é uma vitória, acaba sendo uma vitória. Para ele aqui, a derrota foi realmente uma vitória e uma reflexão profunda dos erros dele. Desde então, ele começa a melhorar, né? Mas Hein, aí, Daniel, cara, mas eu vejo nesse parágrafo aqui muito mais importante do que as bobagens que o Napoleão fez. Veja que quando o Emmanuel diz aqui, ó, aproximava-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. Eu vejo que quando Cristo, há 2000 anos não, no caso aqui 1700 e 1800 anos antes, ele já tinha programado a vinda do Consolador. E com certeza, nessa época, ele nem estava pensando em Bonaparte, mas o Consolador já estava definido que viria nessa época. Por quê? Ele tinha já traçado, que é a mesma coisa de uma empresa, você traça as linhas mestras.
você define os objetivos macros e, em função da realização dos desvios que acontecem na realização dos objetivos macros, você vai ajustando. Então, eu diria que, está certo que eu não participei da reunião, mas com certeza, se ele nos disse isso enquanto encarnado, que ele ia mandar o Consolador, ele já sabia quando é que esse Consolador viria. E esse era o objetivo macro dele. Então, você vê que as coisas foram acontecendo ao longo desse período, a igreja foi distorcendo, nós fizemos as nossas porcarias, contraímos os nossos débitos ao longo desse processo, mas o Consolador teria que vir. Então, independente do Amaro, do Napoleão, do Daniel, ou seja, o Consolador viria. Então, eu vejo que quando chegou nessas proximidades aqui, ou seja, 1800 e pouco, era a época de chegar o Consolador. Então, o que que ele deve ter pensado? Falou, vamos, já que o negócio lá está meio fora do prumo, vamos mandar o Napoleão para ver se ele consegue ajeitar. Se ele melhorar o ambiente, ótimo, porque o Consolador virá. Se ele não conseguir, a gente tira ele da jogada. Foi o que aconteceu aqui, o que aconteceu, ó. Ele foi literalmente, ó, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências. Ou seja, o Emmanuel não ia dizer isso aqui de graça. Falou, opa, vamos tirar o Napoleão do caminho, porque ele está atrapalhando o objetivo principal, que é a vinda do Kardec. Que eu imagino que quando Cristo falou já do Consolador, ele já tinha na mente dele quem seria o missionário que viria para fazer essa organização da doutrina. Então, eu vejo a coisa mais ou menos desse jeito. Falou, ó, o homem tem que É ir isso e mesmo. tem que fazer o papel dele. Então, se o Napoleão está atrapalhando, vamos tomar medidas enérgicas, tirar ele fora, para que ele não a prejudique ainda mais. Mas E não eu assim. trabalho. Mas eu acho que aqui a Hum, preocupação não é de proteger o Napoleão, é de proteger o Consolador, que era o objetivo principal na cabeça do meu amigo lá. o fato aí de Napoleão ter vindo, ele não veio para fato religioso, não, ele veio como operador político. Ele era para fazer isso. A missão de Napoleão não era pegar e fazer o papel de Kardec, né? Ele era para fazer um preparo da França, um preparo moral. Como ele tinha uma condição espiritual boa, ele ia fazer trabalho bem feito. Mas só que aconteceu que as paixões e as glórias deixaram ele se levar, como acontece muitas vezes com a gente, né? A gente chega aqui, se encanta e esquece o que veio fazer. Foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Ele fez, sim, politicamente, só de uma ordem diferente. Então, ele estava atrapalhando mesmo. Ó, existia uma programação já do Allan Kardec, estava aproximando, né, como coloca aqui, estava aproximando a época da revelação, da terceira, e tinha que acontecer. Agora, tanto é que aconteceu, no momento, a gente vai ver aqui, que a França, a Europa, né, se reestruturou. Não é da forma que se desenhava, né, para ser. Até hoje a Europa tem problema, está cheio de complicações e tal, mas assim, escolheram a Áustria, que é um ponto depois que Napoleão deportou ali, na Áustria foi colocado em Viena o Congresso de Viena, né? Então colocaram ali no centro da Europa, fica bem no centro, para tentar facilitar. É um campo neutro, é um país neutro onde seria mais fácil de fazer um trabalho de consolidação ali, né? Para Kardec chegar melhor. E foi feito esse trabalho emergencial através da união dos povos da Europa, para a França ficar no seu lugar e poder ter Kardec as suas ações.
É interessante isso no texto agora a seguir, que Hein, depois Daniel? dos... Eu acho que isso Hum, aqui também, eles dão um recado muito claro para nós. Ou seja, a transição, que é muito mais importante até do que o Consolador, isso aqui eu acho que vem confirmar o que foi dito, que a transição ocorrerá com os espíritos, sem os espíritos, com os homens, sem os homens, apesar dos homens. apesar dos homens. Ou seja, se a gente estiver atrapalhando a transição, legal, a gente vai ser eliminado, vai ser excluído desse trabalho mesmo, não tem dúvida. Porque É neutralização. É uma porque neutralização. Isso é porque igual a vinda trabalho do mediúnico. Consolador era o início da preparação, digamos assim, da transição. Ou seja, que a transição é mais importante até do que a vinda do Consolador. Você vê que o Napoleão foi excluído do processo, porque estava atrapalhando. Então, nós, como participantes do processo da, 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 da transição planetária, se a gente quiser, vai. Se não quiser, vai sem a gente. Isso aqui deixa muito claro isso. Ou seja, se você estiver atrapalhando, meu filho, vamos te dar uma E oportunidade não daqui a precisa nem alguns matar, milhares de anos. né? Não Hã? precisa nem matar. Não precisa nem matar, é só isolar, né? A espiritualidade dá um jeito e isola o cara. Não precisa nem Não, mas matar ele. matar. Mas você não mata. Quando você elimina o cara, você Não, simplesmente tá. não, eu Fica falo mais assim, não fácil. precisa nem, não precisou nem ter essa ação de tirá-lo do mapa. É Não, só, mas quando. teve encostou, Daniel, isolou ele. mas se você raciocinar que você matar, é mais fácil de transportar o cara. É menos danoso, mais fácil. Ou seja, basta ser com. Essa, Mas ué. Ou sim, seja, liquida Mas não o é mais corpinho. nobre, hein? Pode Ah, até ser não é mais fácil, novo. mas não é mais nobre. A não, mas. espiritualidade age de forma diferente. Ele, por exemplo, colocou ele no exílio. No exílio, ele teve condição de refletir melhor. Olha a bobagem que você fez, meu amigo. E ficou anos e Então, anos lá, mas não precisou matar, por exemplo. então, Deixou ele encostado. mas aí que tá, Daniel, porque se eles enxergarem, por exemplo, eu estou atrapalhando, se enxergarem que mandar de volta lá para Galena vai ajudar o meu processo, eles me mandam para lá. Mas se de repente me mandar lá para Galena não vai me acrescentar em nada, claro, já liquida ele, já vamos transportar ele vamos levitá-lo. Aí é É, misericórdia. Aí você Então, falou em mas misericórdia. Se a pessoa realmente está se ué, afundando tanto, a espiritualidade tira do plano. Aí tá porque certo. se eu tirar proveito com uma transferência para uma ilha, igual aconteceu com ele aqui, tudo bem, vamos levar ele para lá para ele aproveitar esse restinho que ainda ali da encarnação. Mas se eles verem, de repente, falar, não vai adiantar mandar ele para lá mesmo, já vamos liquidar com ele aqui e já trazer ele de volta. Só que no Simples caso do assim. Napoleão, o Amaro, ele estava preparado para fazer a coisa certa, ele só não fez. Então ele já Então, tinha mas bagagem para é ficar, porque né? ele sabia que mandar ele lá para Santa Helena ia ajudar. Senão, Exatamente isso. ué. Na linha Ô, divina, Daniel, na hora que o Amaro estava falando, você falou assim, você fez uma comparação com o trabalho mediúnico, mas aí o Amaro continuou falando. E eu fiquei curiosa. Você fala que nem o trabalho mediúnico. Aí eu falei, e aí eu é, fiquei tentando, como o será esse cara negócio? entra lá no. O cara vai lá no trabalho mediúnico, fazer a missão dele lá semanal, aí toma umas lá na casa dele, não se prepara bem, aí chega lá para trabalhar. Aí o que a espiritualidade fez? Faz? Neutraliza ele. Tá? Ele não vai atrapalhar, não. Dá uma desligada nele, isola ele Ah. magneticamente, para ele E não às vezes também ele não atrapalhar. consegue chegar lá, né? Às vezes acontece imprevisto no meio do caminho. Tem também, pode Ah, desmaiar, né? Tem um problema maior. aí, Então, ó. é, então a espiritualidade faz isso nos trabalhos espíritas, né? E não é só no espiritismo, mas também em outras crenças. Às vezes isola o indivíduo, um problema, tem uma situação que ele tem que se envolver, põe ele lá, ele se afasta.
Hein, Então, Daniel? Arruma uma pneumonia para ele. uma pneumonia. Tava pensando nisso. Amaro, e não é uma, hein? Eu acredito que essa é a quinta. Treino é fácil, não, né? Eu ainda acho que não aprendi ainda, viu, Amaro? Apesar de que dessa vez o médico, dona Francisca, dessa vez está só começando. Eu falei, doutor, mas se aumentar um pouquinho eu morro, porque tá tão ruim. Bom, o fato é que Napoleão, enquanto ele estava lá pedindo para o Papa Pio VII glorificá-lo lá, coroá-lo, aí estava nascendo quem? Allan Kardec. Então as coisas não pararam. O plano divino ele continuou. O homem ainda estava no auge, ainda estava sendo coroado, mas já sabia-se que ele ia declinar, porque a espiritualidade já tinha feito o trabalho da encarnação do Kardec e tinha que tirar do mapa aí o Napoleão. Aí é onde ele perdeu a guerra depois e foi afastado do cargo. Agora, após a Revolução, depois da Revolução, capítulo 23. Né? Daniel, Vamos ver lá. uma dúvida aqui. A vinda de Allan Kardec já estava programado tudo direitinho para essa data, certo? Então, Hum. por que que houve a necessidade dos apelos ardentes dirigidos ao mestre, dos gênios tutelares do planeta Terra, se já estava programada a vinda de Allan Kardec? Sim, entendeu? É Não porque entendi. às vezes Minha a dúvida gente foi essa, acha viu, que início? a gente acha que as coisas acontecem sem a nossa participação. E a coisa tem que ser feita pela nossa participação. Então, os apelos da espiritualidade devem acontecer para que tenham segurança nas ações, que possa contar tudo certo. Então, existe um processo acontecendo, mas que tem que ter a nossa participação. Então, a nossa participação ela é fundamental para tudo acontecer, para estar certo. Não é porque está descrito por Jesus que vai acontecendo sem a gente ter que ter ações. Então, é preciso que tenha realmente envolvimento, a espiritualidade esteja fortalecendo os que estão na batalha aqui na Terra, tem que ter o apoio dos espíritos mais sábios, senão não acontece. É uma atividade que também tem a oportunidade, esses espíritos que estão em evolução maior, de poder trabalhar, e os que estão em cargos menores, que somos nós, também exercer as nossas funções. Então, é um processo simultâneo entre a espiritualidade maior e a espiritualidade menor, que somos nós. Então, não é porque Jesus planificou que vai tudo acontecer. Pode se alongar. Então, a espiritualidade superior falhou e os homens falharam. Aí seria o quê? Teria um alongamento dessas atividades, um alongamento do nosso tempo, como está acontecendo. A gente já poderia estar muito mais à frente nos nossos projetos na evolução terrena. Mas isso não aconteceu porque a gente deu curva demais. A evolução é espiralada, ela dá a volta e vem, e ela reconserta, né? Ela vai e se alinha de novo. É o que está acontecendo aqui. Teve um risco de voltar um pouco? Teve, mas tiraram, a espiritualidade tirou Napoleão, encostou ele, aí consertou, jogou mais alguns pensadores no meio, que já estavam no cenário, para fazer o Congresso de Viena, já foi jogando pessoas, espíritos competentes, que não é só um espírito que encarna para fazer uma missão. Então, as providências são tomadas. Então, aí, tanto é que aconteceu o Congresso, né, de Viena. Se não tivesse acontecido, ia ficar do mesmo jeito, ia ser complicado,
o país derrotado, a Europa derrotada, sem providência nenhuma. Mas os homens que têm que tomar as providências. Então, tem que pedir ao plano superior as emergências. Entendido? Então, vamos lá. 23, século XIX, depois da Revolução. Continua a ler aí. Vai, Carol. Travou aqui. O microfone não queria abrir. Depois da Revolução. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se, naquela mesma época, antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente, na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII, com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto às das massas, resignando-se com a nova situação. Então, viu só o que aconteceu aqui? Teve a Revolução. O povo era tudo dependente, né? Tinha um poder totalitário. Precisava da mudança, tá? Da liberdade, igualdade, fraternidade entre o povo, né? Então, era realmente difícil conviver da forma que estava. Então, o copo entornou. Na verdade, o copo encheu, entornou, e aí teve uma desorganização. Apesar de tudo, tudo que aconteceu foi um mal necessário, talvez, mal necessário, que foram as consequências. Isso aqui, a revolução foi uma consequência dessa dependência que tinha o povo do Estado. E a liberdade tinha que acontecer. E isso aqui serviria para o mundo inteiro. Até para o Brasil isso aqui serviu para a liberdade, incentivou mudanças. Então, um estrago que foi grande. Napoleão ia conquistando os países para ter o império. Voltava aquela ideia do Império Romano, querendo reconquistar. Então, sempre tinha ali um desejo disso, achando que tinha que ter o poder da glória e comando de tudo para ter. E hoje, às vezes, a gente vê isso acontecer também, né? Que é uma briga atual, violenta, do mundo, de poderes e tudo mais. Não vem ao caso agora. O que acontece aqui? A França, ela perdeu a guerra, vamos dizer assim. A Europa teve que pegar o caso
o Congresso de Viena, que na Áustria Centro, fez com que harmonizasse as coisas. Então, já tinha espíritos em condições de assumir isso. Né? Se Luís XVIII aí que volta ao poder, que assume o poder, reassume, né? Inclusive, que tinha perdido, esses Luís aí tinham perdido poder, aí volta o poder de novo. A igreja entra também no esquema de voltar à questão do seu reino perecível, que fala aqui. Aquilo que ela já tinha consolidado volta à tona. E aí começou a reanimar a história, né? Começou a reanimar as coletividades, porque tinha muitas mortes. Então começou a coisa a ficar no lugar. A reconstrução patrimonial das nações, dos povos, isso tudo foi acontecendo de novo, foi reordenando. Aí fala lá, muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente, na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Onde é que teve mais reforma? Na França, onde Kardec iria atuar. Apesar de todo o estrago ali, era a França que precisava de mais atenção, onde tinha que consertar. Né? O Napoleão tinha feito um estrago grande. Deixa eu ver aqui mais o que. Além de beneficiar o governo de Luís XVIII, com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados. A França estava recebendo uma influência forte da Inglaterra. Né? A Inglaterra estava realmente dando um foco todo especial. Sempre foi, não perdeu a monarquia, né? Eles aqui, nesse processo, estavam resgatando as monarquias que existiam, acabou não acabando com a monarquia. Ainda tanto que até hoje existe a monarquia. Né? Estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. Então, realmente concentrou um pouco a Europa nos fundamentos de liberdade. Os países foram, assim, voltar às fronteiras, né? As fronteiras que antes de Napoleão, e Napoleão tinha modificado essas fronteiras dos países, aí voltou o que era. Aí os países assumiram os seus territórios perdidos. Essa convenção de Viena aqui, esse congresso, ele fez isso, fez voltar o que era. Apesar de ter a paz agora, melhor, né? Não de guerras, de fratricidas e tudo mais. Ali agora teve uma harmonia, um sopro de paz, né? Estava reanimando a região. Exatamente para ter Kardec com o espiritismo totalmente revelado, né? Apesar que a gente viu na história de Allan Kardec foi difícil, mesmo assim tinha muitos limites, né, de ser colocado através da igreja. A igreja permaneceu no poder ainda aqui, então ela ia ter uma forte influência sobre a revelação espírita, tentando impedir que acontecesse a revelação espírita. Mas a igreja já sabia que isso já estava no tempo, ia acontecer, porque a igreja estava enfraquecida, ela não estava com a moral como antes. Então já estava realmente precisando de reforma. Então foi exatamente nesse momento que surge o Espiritismo, né? Melhorando aí a história de Kardec. Ô, Daniel, Pergunta?
Não sei se eu já comentei isso aqui. Eu venho de uma família muito católica. Quando eu falo muito católica, é porque o negócio era bem assim. A gente tinha que Bem passar por católico. todos os dogmas da religião. E nós fomos criados a assistir, né, toda sexta-feira, fazer as primeiras sexta-feiras. Enfim, era uma coisa assim muito. E eu tinha uma irmã, eu tenho, na verdade, a minha irmã mais velha, ela era ministra de igreja, ela é professora universitária aposentada hoje, mas assim, ela sempre foi muito nos movimentos da Igreja Católica. Tanto que ela é muito conhecida dentro da igreja na região lá, nossa. E eu lembro, eu acho que eu já comentei aqui, que lá na minha cidade tinha um centro espírita, mas a gente não conseguia passar na porta, a gente morria de medo, né? Tadinho do moço. O moço fez tanto bem para a humanidade. Depois que eu fui saber, né? Um senhorzinho. Mas ele se manteve lá, humildemente. Humildemente que a gente fala assim, na conduta dele, mas ele era um homem rico e tudo, ele manteve, mas as portas eram fechadas. Você viu tanto que o negócio era complicado, né? E era um centro espírita kardecista e tudo, numa rua principal da cidade. E eu lembro que eu via histórias, conversas, né, nessa questão da Igreja Católica, sabe? Tinha bispos, né, pessoas assim do alto grau da igreja, não só lá na minha região, mas era sabido que eles estavam estudando, eles pegavam o livro dos espíritos, eles estudavam escondido. Então, assim, eles liam o livro dos espíritos. Então, né, a resposta, quando eles eram questionados a isso, era saber exatamente o que que era, né? Porque eles queriam entender, e que era importante para a Igreja Católica que eles entendessem que movimento era esse. E lá em cima, no Nordeste, o movimento espiritismo não é uma coisa que você não vê, né? Lá o catolicismo toma conta. O espiritismo é mais conhecido aqui embaixo. Mas mesmo lá na minha cidade, quando eu vou lá, tem assim alguns pontos de centro espírita. O senhor já faleceu há muitos anos, né? Quando eu era criança, ele já era idoso, você tem ideia, eu já sou velho, então imagina. E uma coisa que nunca me saía da cabeça, por que que eles iam ler isso que eu lembro que quando eu entrei na doutrina espírita, foi um movimento na minha, na minha família, né? Assim, com muito jeito, né? Minha família é uma pessoa muito, muito, né? Muito educada e tudo, mas tentando me tirar de ideia. Eu falei, olha, eu já passei por todos os dogmas da igreja, agora deixa eu seguir aquilo que o meu coração está pedindo. Mas todo mundo me olhava assim meio estranho, sabe? E aí depois eu fiquei sabendo, assim, a gente sabia que os religiosos da Igreja Católica, eles liam, tentavam entender essa questão do livro da doutrina espírita, no livro principal para ler, né? Que é o livro dos Espíritos, que além de ser didático, né? Porque era pergunta e respostas. Não sei como que eles entendiam quem estava perguntando e quem estava respondendo, mas isso também eu nunca procurei saber. Mas é uma coisa interessante. E eu acho que até hoje ele faz isso, viu? Não, meu pai ele ia na casa de um padre aqui em Uberlândia e ele tinha lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ele estudava, estudava. Eu tive Você um fez eu me professor lembrar de na... mais um outro fato. Você falando do seu pai na casa do cara lá. A casa que ainda existe, a casa lá que é a fazenda, que meu pai e mamãe deixou, até hoje ninguém dividiu nada, tá tudo lá. Um irmão meu toma conta. Existe uma sala, um salão, que é o salão dos santos. Era celebrada a missa lá dentro. Hoje é proibido, né? Não é permitido, mas eu lembro que até os 50 anos do casamento dos meus pais foi feito lá, uma missa lá. E aí, por que que eu ri agora na hora que você falou do seu pai lá? Porque quando eu vou para lá, né, quando eu passo por lá, eu uso o salão da missa para fazer o meu evangelho do lar. Olhando lá os santos, né? E o livro aqui da o livro dos Espíritos, o Ah, tem Evangelho que segundo. usar mesmo. Não, tem que usar mesmo, né? O espaço deles lá. E eu fico lá, né? Olhando para os santos e rezo. Eu falei, aqui o lugar é esse. Bom, gente, a gente viu aqui que realmente foi um momento certo da revelação espírita, depois de tantos desastres com a Revolução e reorganização da Europa. E a gente vai ver aqui que isso influenciou também o resto do planeta, né?
Olha lá, independência política da América. E aí, Amado? Acho que o Amaro saiu de cena. Não, Independência essa política tá. da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria. E no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. E aí? Qual que é a influência que tivemos aí na América? Dependência política da América. A maioria dos povos do planeta acompanhou o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios. Então, eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos. Mas conseguiu? Vamos ver. Aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes do soberano. Teve uma mudança, então, aqui, né? Com essas influências, isso virou notícia. E hoje está virando notícia aí. A gente está vendo uma briga mundial, né? Eu acho que é um movimento muito parecido da época, apesar que a comunicação na época era muito mais difícil. Hoje ela é instantânea, né? Hoje, através da liberdade da comunicação, a gente tem os resultados muito rápidos. A gente tem os resultados bem rápidos. Desculpa, que eu fui trocar aqui rapidinho. Meu computador acabou a bateria, eu corri aqui para ir pro celular e deu o microfone aí rapidinho. Desculpa. Então, a gente viu aqui que o absolutismo dos tronos estava tendendo a acabar, né? No planeta. Apesar que ainda tem muito absolutismo no planeta, ainda a gente vê que poderes sobrepondo as nações no planeta. Isso tem atrapalhado o desenvolvimento da fraternidade no planeta. A gente vê pontuais, né? Pontuais e muito influentes, né? Você vê uma Rússia hoje, você vê os Estados Unidos, a China, Japão, outros países que têm uma influência muito pequena, mas está acontecendo uma briga muito parecida na época.
quando se lutava contra os poderes supremos, né, o absolutismo. Então, a gente ainda não acabou esse movimento. Eu creio que ele ainda existe. Até hoje o homem não se resolveu. Então, desde 1822, Brasil, até hoje a gente tem os problemas que são constitucionais da nossa nação. E não conseguimos ainda resolver plenamente. Tivemos uma independência, mas acabamos sendo dependentes de nós mesmos. Confundimos muito democracia, república, a gente confunde muito, igual temos aí a exemplos, né, igual a igreja evangélica e espiritismo. O espiritismo é evangélico? Né? O espiritismo é evangélico? Ou só a igreja evangélica que é evangélica? Né? Então, quer dizer, alguém que está com a determinação nominal se classificando como evangélico, porém nós todos somos evangélicos. Então, o que é democracia também? É simplesmente quem está declarando que é democrático, quem não é democrático, quem é republicano. Onde é que ela está, afinal? Então, a gente precisa definir isso, né? Observar melhor isso. Então, eu creio que ainda a gente não achou a verdadeira democracia, só em site, bandeiras que se declaram como democracias, como república, o que é uma república, o que é um... Então, a gente realmente, a humanidade, eu vejo que ela ainda está perdida nos seus mínimos detalhes. Né? É A interessante, América... Daniel. O planeta é cheio de cercas, né? São divisões. É sempre, está tudo cercado, né? Você tem as divisões de países, mas dentro do país são várias cercas, separando pessoas. Dentro da cidade tem cercas, são muros, né? Separando as pessoas. Uhum. Enquanto a gente não entender que a gente tem que unificar para aprender, né? A gente tem que aprender com as diferenças. Não existe, nós não temos verdade, gente. Nós não temos verdade. Nós nos adequamos àquilo que a nossa capacidade evolutiva ou intelectual nos coloca dentro do bem ou do equívoco, né? Do desequilíbrio. Então, se a gente não tirar as cercas, nós vamos ficar pisando muito tempo. Uma hora vai cair, né? Claro que uma hora nós vamos nos unir. Você falou dos evangélicos e católicos também, que eles estudam o evangelho do Cristo, né? E são outras vertentes também, mas são separadas. É tudo separado. E cada um quer ser melhor e tem a sua verdade, sendo que a gente está buscando verdades e cada um de nós está no nosso tempo de compreensão. E a gente vai se adequando naquilo que a gente vai se afinando, naquilo que é a nossa capacidade, né, de compreensão energética, evolutiva, intelectual, sei lá, seja o que for. Por isso que a gente abraça determinadas causas. A gente só tem que se A adequar gente para o amor, vê, né? Que é o a caminho. gente vê que dentro do próprio movimento espírita ele é dividido. A unificação é serviço urgente, mas não apressado. Então, Dentro quer da dizer, a própria gente casa não. espírita, Daniel, na própria casa, as Então, pessoas se dividem. ainda mais é falar das fronteiras. Isso é um sonho, né? A gente conquistar isso no mundo, a harmonia, a paz, é um sonho. Isso é característica do mundo regenerado. Então, por isso que a gente não alcançou ainda e o que a gente pensa que é democracia está muito longe de ser uma democracia, a prática dela, né? A gente tem fronteira demais, a gente não tem solidariedade. Então está faltando a bandeira do Cristo. Então, e só que Cristo
ele é colocado só como defesa, como referência e não vivido de fato. Então a gente vê mais é como bandeira, né? As pessoas usarem para ter uma defesa moral, talvez. Mas o que precisa ser mais é vivido, né? O Cristo ele precisa ser mais colocado em prática nas nossas ações. E não acontece isso. A América destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política. Porque tinha muitos franceses, os iluministas, que encarnaram e que iam fazer um papel de influência no mundo. A gente viu aqui os enciclopedistas, né? Aqueles que cooperaram com conhecimentos e que refletiu no mundo inteiro para a consciência humana. Então, foi um papel, um trabalho pela espiritualidade de alavancar o mundo, de alavancar não só a França, a Europa, mas também a América. Então, os polis franceses, a sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Então, quer dizer, a gente aprendeu muito aí com esses influenciadores da política brasileira. Então, a gente tem aí muitas mudanças da nossa própria administração, influência sobre desses franceses. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. Então, o que acontece lá na Espanha? Os reinados que tinha na Espanha tornaram-se independentes, um com o outro. No México, os patriotas não toleraram outra soberania, além da própria. E no Sul, a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava a liberdade política das províncias da América Meridional. Então, a gente está vendo aqui os movimentos, né, que aconteceram em cada país depois da Revolução Francesa, depois de tudo isso ter acontecido. As influências da mudança, aí fala do Brasil, 1822, que o brado do Dom Pedro I, né, que levantou para dar a independência do Brasil, esforço do plano invisível na manutenção da integridade territorial. Quer dizer, o Brasil era um país que tinha toda a atenção da espiritualidade para ser a pátria do mundo, do Evangelho. Então, ela tinha que ter toda essa ação e foi através da Revolução Francesa que se teve essa inspiração. Quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atenta à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Quer dizer, a gente teve aí, nesse momento de 1822, uma independência brasileira, integridade do território brasileiro, zona sul do continente, que é aqui na nossa região, se fracionava em pequenas repúblicas. Então, você vê aí alguns países republicanos, países que têm seu comando individual. Era muito... assim, não tinha uma integridade territorial na América do Sul, né? Daniel, E aí passa a ter. nesse ponto aí eu fiquei pensando, assim, como eu entendi, né, quando fala aqui que teve um esforço do plano invisível em manter a integridade territorial do Brasil, territorial eu entendi de tamanho, né,
E Tanto a teve a guerra integridade do Paraguai. territorial é o tamanho do Brasil em relação às outras repúblicas que tem no Sul. Isso a gente vê realmente, Argentina, É, Peru, todos os outros são muito menores, né? E aí eu fiquei isso. pensando que o Brasil hoje é quase que um celeiro que tem condições de alimentar o mundo, né? A gente é muito forte na parte da agricultura. E aí eu fiquei pensando qual que seria a intenção de fazer, de manter com que o Brasil fosse um espaço territorial tão abrangente. Maior, né? Porque nós temos Exatamente. estados que são maiores que países. E aí, se a gente for olhar em termos de gerência, para quem cuida, é mais fácil cuidar de um país pequeno, né? Se a gente olhar o espaço É, territorial do Brasil, tem muitos países, né, embutidos. E aí eu fiquei pensando, era para. qual seria o E, significado disso? Valquíria, e era para o Brasil ter muito mais estados do que tem hoje, né? Tanto é que nós temos poucos estados, vamos dizer assim, para um território tão grande. Então, quer dizer, eu acho que quanto menos divisão se fez no Brasil, eu acho que para ter unicidade foi melhor acontecer. Apesar que pequenos grupos produzem e tal, mas assim, há muito orgulho. Vamos supor, o Triângulo Mineiro já teve a discussão de separação aí de Minas Gerais, né? E ia ser um estado pequeno ali, central, mas eu acho que é mais por questões de regionalismo mesmo, as pessoas quererem suas riquezas localizadas e não distribuídas. Então, mas o Brasil tem uma característica diferente, eu acho que por ser uma nação com poucos estados, eu acho que é pouco, se você for ver, eu acho que isso favoreceu, sim, uma unicidade maior do Estado brasileiro. Território grande, território bem definido, a gente já teve riscos, né? E ainda tem riscos de invasões até hoje. A gente sabe que o mundo não está seguro, o planeta não está bem. Conquistas ainda faz parte do cardápio dos governantes nos poderes maiores, mas eu acho que assim, é pouco provável que isso vai acontecer, uma reconquista territorial. Mas o Brasil ele é bem protegido nisso aí, né? Tá bem, a agricultura dela é forte e eu acho que é o celeiro, sim, com certeza. Foi por esse motivo aí. Pois eu acho Então tá que bom. o Brasil manter a extensão territorial que ele tem hoje, isso foi obra do meu amigo Uau. Jesus, porque não tem como, se você for olhar ao longo da nossa história, Portugal tinha uma meia dúzia de barquinhos. Inglaterra poderia ter tomado conta daqui, Holanda poderia, França poderia, e, no entanto, não tomaram. Por quê? Não tem. Se você for olhar a coisa assim, fisicamente, Proteção do alto. materialmente, não tem explicação. A Que gente era ter. frágil, né? Era frágil. Nossa, Era frágil, fácil bota de. frágil nisso. Até Até hoje, olha, até tentaram, né, hoje. Amaro? Tentaram Então, e várias Não, por que vezes até que fazer a hoje não, é divisão. frágil. e por que que não ficaram? Porque realmente era uma determinação de cima. Não é porque o Ismael era mais forte do que o, o São Luís lá da França. É porque realmente ele seguiu a ordem do meu amigo lá. Falou, ó, negão, é para manter isso aí íntegro e ponto final. Ou seja, aqui ele botou o pau na mesa. Em relação ao Brasil, ele deve ter dito, ó, negão, Brasil é com o formato do coração e do tamanho que está e de E preferência deixa vamos como ampliar. tá. E Ué. juntar as adversidades, né? Porque aqui é o país das adversidades. Eu acho que aquilo ele botou o dedo dele direto mesmo. Não tem Ô, explicação, Maria, não. até hoje, eu acho que o Brasil até hoje ele é frágil. Nossa, lá é só você ver os traficantes tomando conta da Amazônia e continua sendo nossa. Ué. Até hoje é muito. Mas tudo isso passa, faz parte do Sim. aprendizado. É dolorido, mas passa. Gente, então, semana que vem Vamos Allan comer Kardec e pastel. seus colaboradores. Vamos comer pastel. Fiquem Gente, ó, com com Deus. Deus, tá? Bom Boa fim de semana para semana. todo Tchau, mundo e boa Tomara que semana saúde para aconteça. para todo mundo. todos. Bom Saúde dia, para bom todos. domingo.